Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa aula vamos trabalhar equações do primeiro grau, equações do segundo grau e sistemas lineares. Esses conteúdos são fundamentais para resolver problemas algébricos e também aparecem como ferramenta em matemática, física e química. Na capa aparecem alguns exemplos que antecipam o percurso da aula, como sempre eu faço em todas as aulas. A equação 2x mais 5 igual a 17 representa uma equação de primeiro grau, em que a incógnita aparece com o expoente 1. A expressão ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero representa a forma geral de uma equação de segundo grau. Tá? O símbolo delta igual a b quadrado menos 4ac indica o discriminante, tá? Que ajuda a encontrar e interpretar as raízes. E a igualdade x mais y igual a 21 antecipa o estudo de sistemas, em que normalmente temos duas incógnitas relacionadas. Tá? A frase final da capa é muito importante. Sem calculadora, a resolução precisa mostrar estratégia, cálculo manual e conferência. Tá? Em outras palavras, nessa aula não vamos apenas colocar o resultado, vamos mostrar como chegar ao resultado com operações abertas, sinais bem controlados e etapas verificáveis. Tá? Dito de outra forma, o foco da aula é resolver com método. Primeiro, lemos a estrutura do problema, depois escolhemos a técnica adequada, desenvolvemos os cálculos manualmente e, por fim, conferimos se a resposta faz sentido. Vamos em frente? Beleza, então. Nesse slide temos os objetivos da aula. Afinal, o candidato deverá, eu chamo de candidato, é o aluno, né? Eu também sou candidato nessa empreitada, né? Ao final da aula, o candidato deverá conseguir resolver equações do primeiro grau com distributiva e termos semelhantes, reconhecer equações do segundo grau completas e incompletas, calcular discriminante, raízes e interpretar soluções, usar fatoração, soma e produto quando for mais rápido, resolver sistemas lineares por substituição ou eliminação, modelar problemas e validar respostas no contexto. Vamos transformar esses objetivos em habilidades práticas. Resolver uma equação do primeiro grau significa isolar a incógnita, mas sem perder sinais, parênteses ou operações feitas dos dois lados. Então, reconhecer uma equação do segundo grau significa identificar a forma ax² mais bx mais c igual a zero, percebendo quais são os coeficientes a, b e c. Calcular discriminante e raízes exige atenção especial. Por quê? Porque a prova não permite calculadora. Então, quadrados, produtos, somas e divisões precisam ser feitos manualmente. Tá? Quando a fatoração for possível, ela pode economizar tempo. Quando não for imediata, a fórmula resolutiva oferece um caminho geral. Então, a ideia central aparece na parte inferior do slide. A FGV ela pode cobrar a equação diretamente, mas também pode apresentar uma situação contextualizada. Ou seja, muitas vezes o enunciado não entrega a equação pronta. O candidato ele precisa montar a relação correta, resolver em etapas e verificar se o resultado faz sentido no problema. E esse último ponto ele é decisivo. Por quê? Porque resolver não basta, é preciso validar. Uma raiz negativa pode ser correta do ponto de vista algébrico, mas pode não fazer sentido se o problema fala de idade, de comprimento, de quantidade de pessoas ou medida. Tá? Esse slide ele mostra por que equações e sistemas aparecem em várias áreas de exatas. Em matemática, eles se relacionam com funções, geometria, sequências, porcentagens e problemas com incógnitas. Por exemplo, uma questão de geometria pode virar uma equação quando relacionamos perímetro, área ou medida de lados. Tá? Em física, equações aparecem no isolamento de variáveis, nas fórmulas de velocidade, força, energia e unidades. Quando precisamos encontrar o tempo em uma fórmula de velocidade, por exemplo, estamos manipulando uma equação. Em química, aparecem
proporções, concentração, massa, volume, mol e relações estequiométricas, tá? Mesmo quando o assunto não parece álgebra, a resolução normalmente envolve equações. Percebam isso, preste atenção nisso. Então, o roteiro de hoje tem 6 etapas: equações do primeiro grau, equações do segundo grau, discriminante, sistemas lineares, modelagem e validação das soluções. A frase final ela reforça o padrão da aula. A aula prioriza a resolução manual com cálculos abertos. Por quê? Porque a prova objetiva não permite calculadora. Em outras palavras, quando surgir uma conta como 50 menos 42, 8 dividido por 4 ou 9 mais 6, nós vamos registrar essa operação, não apenas o resultado. Esse detalhe ele ajuda o candidato a aprender o processo e não depende de cálculo automático, tá bom? Agora começamos com a equação do primeiro grau. Então o slide ele apresenta a forma típica, né? AX mais B igual a C com A diferente de zero. Essa condição A diferente de zero ela é importante porque se fosse zero, não teríamos termo com x e a equação deixaria de ser uma equação do primeiro grau. Então, a solução é o valor que torna a igualdade verdadeira. Ou seja, resolver a equação significa descobrir qual número pode ocupar o lugar de x para que o lado esquerdo e o lado direito fiquem iguais. Tá? Só abrindo um parênteses aqui, galera, se vocês tiverem dificuldade com a equação de segundo grau, especialmente no terceiro bimestre do nono ano, existem 30 aulas falando e revisando praticamente todo o conteúdo de equação de primeiro e segundo grau e várias maneiras de resolvê-las, tá? Então, eu tenho uma playlist dedicada à matemática do nono ano, terceiro bimestre, na qual vocês podem estudar com mais profundidade equações do segundo grau, tá bom? Então, se precisarem, procurem lá que vocês vão encontrar na playlist do YouTube dedicada à matemática nono ano, terceiro bimestre, tá bom? Fecha parênteses, tá? Então, a estratégia apresentada aqui no slide, ela tem 4 movimentos: eliminar parênteses, agrupar os termos com x, agrupar números e dividir pelo coeficiente, tá? Enfim, essas são as etapas. Essa ordem, ela ajuda a evitar confusão. Por quê? Primeiro abrimos parênteses pela distributiva. Depois levamos os termos com x para um lado e os números para o outro. Por fim, dividimos pelo número que multiplica x. Tá? Então, a verificação ela consiste em substituir o valor encontrado na equação. Esse é um recurso simples e muito útil. Tá? Se os dois lados ficarem iguais, a solução está coerente. Então, além disso, o slide ele chama atenção para distributiva. Tá? A gente já viu distributiva nessas primeiras aulas. Tá? Vamos reforçar aqui. Então, por exemplo, aqui, 3 vezes 2x menos 5x igual a 6x menos 15. Então, o 3, ele multiplica o 2x e também multiplica o menos 5. Tá? Dito de outra maneira, o fator de fora ele precisa alcançar todos os termos dentro dos parênteses. Tá? Então, o objetivo é resolver e também evitar o erro de sinal. Tá? Um erro em menos 15, por exemplo, pode mudar toda a resposta do exercício. Tá bom? Vamos lá. Vamos resolver a primeira questão, então? O enunciado pede o valor de x que satisfaz a equação 3 vezes 2x menos 5 menos 4 igual a 17. Tá? Então, as alternativas são 4, 5, 6, 7 e 8. Tá?
A primeira orientação do slide é, primeiro, elimine os parênteses. Depois, isole x de forma organizada. Isso significa que não devemos tentar adivinhar a resposta apenas olhando as alternativas. Tá? Então, nós podemos até usar as alternativas para conferir depois, mas a resolução principal ela tem que ser algébrica. Tá? A parte mais importante aqui está no termo no qual a gente faz a distributiva, ou seja, 3 vezes 2x, 3 vezes menos 5. Tá? O 3 ele precisa multiplicar o 2x e também o menos 5. Então, esse bloco vira 6x menos 15. Depois ainda temos o menos 4 fora dos parênteses. Tá? Então, podemos pensar nessa questão de duas formas. A primeira é a forma algébrica abrindo os parênteses e isolando x. A segunda por conferência nas alternativas, substituindo cada valor em x. Tá? Mas para a aula de revisão, a forma algébrica é a mais didática. Por quê? Porque mostra um método que vale para qualquer equação parecida. Tá? Vamos resolver linha a linha então no próximo slide, mantendo cada cálculo visível. Tá? Se você quiser fazer substituindo os valores de x, testando A, B, C, D, E, também é válido, tá? Mas pode ser mais demorado. Tá? Se você tiver um tempo limitado de prova para fazer e eventualmente a sua alternativa for a E, você vai ter que fazer 5 contas até chegar ao resultado, tá? Mas vamos lá para a resolução passo a passo? Beleza. Então, a gente começa aqui com a equação, né? 2x menos 5 menos 4 igual a 17, tá? Aplicamos a distributiva, tá? Beleza? Resulta em 6x menos 15 menos 4 igual a 17. Somando os termos numéricos, nós temos menos 15 menos 4 igual a menos 19, tá? Aqui eu peguei só os termos numéricos, tá? Então, 6x menos 19 é igual a 17, tá? Somando 19 dos dois lados, nós temos 6x igual a 17 mais 19. 17 mais 19 igual a 36, tá? Logo, 6x igual a 36, tá? E aí, dividindo por 6x, então eu tenho 36 dividido por 6 igual a 6, tá? Portanto, a alternativa correta é a alternativa C. Muito bem, vamos em frente então. Agora, galera, a gente passa para as equações de segundo grau, tá? Então, o slide apresenta a forma geral, que é ax² mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero, tá? O termo a multiplica x ao quadrado, o termo b multiplica x e o termo c é o termo independente, tá? Essa identificação ela é essencial. Em 2x², menos 3x menos 2 igual a zero, por exemplo, o a é 2, o b é menos 3 e o c é menos 2. Tá? Então, o sinal faz parte do coeficiente. Esse cuidado ele evita erro no discriminante. Tá? Então, o slide apresenta 3 caminhos de resolução. O primeiro é a fatoração. Quando a equação tem raízes inteiras simples. Então, fatorar pode ser mais rápido. O segundo é a soma e produto, especialmente quando A é igual a 1. Nesse caso, nós procuramos dois números com a soma menos B e produto C. O terceiro é a fórmula resolutiva, usando delta igual a b² menos 4 vezes AC, tá? Principalmente quando a fatoração não é imediata, tá? Beleza? Então, dito de outra maneira, não existe apenas um caminho. A escolha depende da estrutura da equação. Se a equação for simples, fatorar pode ser melhor. Se não for tão evidente, a fórmula do discriminante oferece um método mais geral, tá? E a observação final é importante. Sempre interprete as raízes, tá? Em problemas com idade, medida ou quantidade, algumas soluções podem não fazer sentido. Por exemplo, uma equação pode dar duas raízes, uma positiva e uma negativa, mas se o enunciado fala de comprimento, a raiz negativa deve ser descartada, tá? Então, é muito importante interpretar o que se pede, interpretar o problema, tá? Vamos lá. Segunda questão, pergunta quais são as raízes da equação x² menos 5x mais 6 igual a zero. As alternativas representam pares de números. Tá?
O próprio slide ele orienta. Como A é igual a 1, procure dois números com a soma 5 e produto 6. Tá? Vamos entender isso com cuidado. Na equação x² menos 5x mais 6 igual a zero, o coeficiente de x é menos 5 e o termo independente é 6. Para fatorar, precisamos de dois números cujo produto seja 6 e cuja soma seja menos 5. Tá? Por que o slide fala em soma 5? Porque estamos procurando os números 2 e 3 como valores das raízes. Tá? Mas na fatoração, os fatores serão x menos 2 e x menos 3. Por quê? Porque os números usados dentro dos fatores são menos 2 e menos 3. Então é importante separar duas ideias. Tá? As raízes serão 2 e 3, enquanto os números que aparecem somando no termo do meio são menos 2 e menos 3. Então podemos resolver de duas formas. A primeira forma é usar a fatoração procurando os números 2 e 3 e escrevendo x menos 2 entre parênteses vezes x menos 3 entre parênteses. Tá? A segunda forma é testar as alternativas substituindo na equação. Por exemplo, se x é igual a 2, temos 4 menos 10 mais 6 igual a 0. Se x é igual a 3, temos 9 menos 15 mais 6 igual a 0. Então, as duas raízes funcionam. Vamos fazer a fatoração no próximo slide? Então, começamos aqui com a equação x² menos 5x mais 6 igual a 0. Para fatorar, nós procuramos dois números com produto 6. Também precisamos que a soma seja 5. Tá? Então, dois números com produto 6 e que a soma seja 5. Tá? Então, 2 vezes 3, 6. 2 mais 3, 5. Então, aquele resultado que a gente viu na tela anterior já vale aqui, né? Então, os números são 2 e 3. Por quê? Porque 2 vezes 3 é 6 e 2 mais 3 é 5. Tá? Como o termo do meio é menos 5, os fatores serão negativos. Tá? Então, eu vou fazer a fatoração aqui. X² menos 5x mais 6 é igual a x menos 2 vezes x menos 3. Tá? Então, x menos 2 vezes x menos 3 é igual a 0. Tá? Então, vai ficar aqui x igual a 2 e x igual a 3. Tá? Beleza, galera? Tranquilo? Então, portanto, alternativa A. Beleza? Entenderam aqui a solução do problema? Tá? Então, começamos aqui com a equação x² menos 5x mais 6 igual a 0. Tá? Para fatorar, nós procuramos dois números com produto 6. Os pares possíveis são 1 e 6, 2 e 3, considerando positivos. Também precisamos que a soma relacionada ao termo do meio seja 5 em módulo. Por quê? Porque o termo do meio é menos 5x. Tá? Os números 2 e 3 fazem sentido. Por quê? Porque 2 vezes 3 é 6 e fazendo a soma 2 mais 3 é 5. Tá? Então, como o termo do meio é menos 5, os fatores precisam ser negativos. Tá? Então, vai ficar x menos 2 e x menos 3. Isso ocorre porque menos 2 somando com menos 3 dá menos 5. E o produto menos 2 vezes menos 3 dá mais 6. Tá? Então, escrevemos a fatoração x² menos 5x mais 6 é igual a, entre parênteses, menos 2, aliás, x menos 2 e x menos 3. Agora usamos a propriedade do produto nulo. Tá? Então, pelo menos um dos fatores precisa ser zero. Assim, x menos 2 é igual a zero e x menos 3 é igual a zero. Da primeira equação, x é igual a 2. Da segunda, x é igual a 3. Portanto, as raízes são 2 e 3. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Tá? Outra forma de descobrir é desenvolver o x.
menos 2 vezes x menos 3. Então, eu vou ter lá x vezes x ao quadrado. X vezes menos 3, 3x. X é 2, menos 2 vezes x, menos 2x. Tá? O que mais? 2 vezes menos 3, menos 2 vezes menos 3, menos mais 6, tá? Tudo isso é igual a x quadrado menos 5x mais 6, tá? Como voltamos à equação original, a fatoração está correta. Então percebam que eu resolvi isso aqui, e com a solução disso aqui, fazendo a distributiva, nós voltamos à equação original, tá? Então, isso confirma mais uma vez que o procedimento realizado aqui está correto, tá bom? Beleza, vamos adiante. Agora, revisamos o discriminante e a fórmula resolutiva. Então, o discriminante é delta igual a b quadrado menos 4ac, tá? Então, ele aparece dentro da raiz na fórmula de Bhaskara, ou fórmula resolutiva, tá? Então, a fórmula é x é igual, entre parênteses, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. O símbolo mais ou menos, tá? O símbolo mais ou menos ou mais, ele indica que faremos duas contas. Uma usando mais a raiz do discriminante e outra usando menos a raiz do discriminante. Tá? Então, a interpretação do discriminante ela é apresentada no slide. Se delta é maior do que zero, eu tenho duas raízes reais. Se delta é igual a zero, há uma raiz real dupla, ou uma só raiz, uma raiz real com o mesmo número. Tá? E se o delta é menor do que zero, não há raízes reais. Tá? Então, essa interpretação ela ajuda até quando a questão não pede explicitamente as raízes, mas pergunta quantas soluções reais a equação possui. Tá? Então, como a prova não permite calculadora, o cálculo do delta ele precisa ser feito com bastante calma. Primeiro fazemos o quadrado de b, depois calculamos o 4 vezes a vezes c, depois fazemos a subtração, que é indicada na fórmula, respeitando os sinais. Tá? O erro comum destacado no slide é muito importante. Em b quadrado, o sinal de b desaparece no quadrado. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho b igual a menos 3, tá? Lembrem que todo número elevado ao quadrado, ele fica positivo. Tá? Todo número negativo elevado ao quadrado, ele vai se tornar positivo. Tá? Então, menos 3 elevado ao quadrado não é menos 9, é 9. Tá? Então, dito de outra forma, um número negativo está sendo multiplicado por ele mesmo. Tá? Então, menos 3 vezes menos 3 é igual a mais 9. Uma segunda forma de lembrar é pensar que todo quadrado de número real é não negativo. Tá? Por isso, o b quadrado nunca será negativo. Tá certo? Beleza, vamos lá então para a solução de um problema? Beleza. A terceira questão, ela pede as raízes da equação 2x² menos 3x menos 2 igual a zero. As alternativas misturam números inteiros e frações, então precisamos calcular com atenção, tá? O slide ele orienta a usar o delta igual a b ao quadrado menos 4ac e desenvolver os cálculos manualmente. Então, primeiro identificamos os coeficientes. A é 2, B é menos 3 e C é menos 2. O sinal negativo de B e o sinal negativo de C precisam ser mantidos. Então, podemos resolver de duas formas. A primeira é pela fórmula resolutiva, calculando o discriminante depois das raízes. Tá? A segunda é por fatoração, ou por teste das alternativas. Tá? Como a equação tem coeficiente A igual a 2, a fatoração pode ser menos imediata. Por isso, vamos usar o discriminante, tá? Que funciona de maneira geral. Também podemos fazer uma conferência posterior com a soma e produto. Tá? Para a equação 2x² menos 3x menos 2 igual a zero, a soma das raízes deve ser
é menos b sobre a igual a 3 sobre 2, e o produto deve ser c sobre a igual a menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1. Então, o par 2 e menos meio tem soma 3 sobre 2 e produto menos 1, o que confirma a alternativa, tá? Vamos fazer a resolução completa no próximo slide? Vamos lá então. Então eu tenho aqui a equação 2x² menos 3x menos 2 igual a 0, tá? Os coeficientes são 2, menos 3 e menos 2, tá? A fórmula do discriminante é delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá? Substituindo, eu tenho que delta é igual a 3 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes menos 2. Meu menos 2 aqui é mantido, tá? Então fica, calculando o quadrado, eu tenho 9, tá? Calculando o produto, eu tenho 4 vezes 2, é 8, vezes menos 2 é igual a menos 16, tá? Então, delta é igual a 9 menos menos 16. Ou seja, em outras palavras, a gente pode ter aqui 9 mais 16 igual a 25, tá? Então, a raiz determinante é delta, é a raiz quadrada de 25, que é 5, tá? Vamos usar agora a outra fórmula, tá? Então, x é igual a menos menos 3 mais ou menos 5 dividido por 2 vezes 2, tá? Quando eu faço mais ou menos 5 dividido por 4, eu vou ter aqui a primeira raiz, que é 2, e a segunda raiz, que é menos meio, tá? Porque menos 2 dividido por 4 é menos meio. Portanto, a alternativa A é a resposta correta, tá? Beleza? Agora passamos aos sistemas lineares, né? Então, sistemas lineares um sistema ele é formado por duas ou mais equações que precisam ser verdadeiras ao mesmo tempo. Tá? Então, o slide apresenta dois métodos principais. O primeiro é a substituição. Nesse método, nós isolamos uma incógnita em uma equação e substituímos na outra. Ele é útil quando a equação já permite isolar o x ou o y de forma simples, como x mais y igual a 21, por exemplo. Tá? O segundo método é a eliminação. Nesse método, nós somamos ou subtraímos as equações para quê? Para eliminar a incógnita. Então, ele é útil quando os coeficientes de uma variável são iguais ou opostos, ou quando podemos multiplicar uma equação para torná-los iguais. A solução costuma ser um par ordenado x, y. Isso significa que encontramos um valor para x e um valor para y que satisfazem as duas equações ao mesmo tempo. Tá? O exemplo do slide x mais y igual a 21 e 2x mais 3y igual a 50, então vamos utilizar esse exemplo, né? Beleza, a conferência é simples. Depois de encontrar o x e y, nós substituímos esses valores nas duas equações, tá? Se as duas igualdades fecharem, o par é solução. Então, podemos dizer de outra forma. Resolver um sistema não é encontrar qualquer valor para x e qualquer valor para y. É encontrar um par que funcione simultaneamente nas duas relações, tá? Vamos lá, então. Eu tenho aqui, resolvo o sistema x mais y igual a 21 e 2x mais 3y igual a 50. Ele pergunta, me pede qual que é o par xy, né? Então, a quarta questão ela pede para a gente resolver esse sistema. E as alternativas apresentam os pares ordenados.
O slide orienta a usar a substituição, tá? Pela substituição, isole x na primeira equação, tá? Como a primeira equação é x mais y igual a 21, isolar o x é simples, né? Subtraímos y dos dois lados e obtemos x igual a 21 menos y, tá? Então, se x é igual a 21 menos y, agora eu vou fazer o que? Eu vou substituir esse valor na segunda conta, na segunda equação. Então, vai ficar aqui, ó, 2x mais 3y igual a 50. Assim, no lugar de x, colocamos 21 menos 50. Tá? Então, a equação fica com apenas uma incógnita, que é o y. Tá? E podemos resolver de duas formas. Primeira forma, substituição, que será o método principal. A segunda forma é a eliminação. Se multiplicarmos a primeira equação por menos 2, teremos menos 2x menos 2y igual a menos 42. Somando com 2x mais 3y igual a 50, o x é eliminado e sobra y igual a 8. Então, as duas formas chegam ao mesmo resultado. Vamos usar a substituição, por quê? Porque o slide já orienta esse caminho e porque ele ajuda a treinar a modelagem passo a passo, tá? Beleza, então começamos com o sistema x mais y igual a 21 e 2x mais 3y igual a 50. Na primeira equação eu tenho x igual a 21 menos y, né? Então isolei aqui o x, tá? Depois eu substituo isso na segunda equação, então aqui no lugar do x eu coloquei o 21 menos y, tá? Então ficou 2 vezes 21 e 2 vezes menos y mais 3y, tá? Aplicando a distributiva eu tenho 42 menos 2y mais 3y igual a 50, tá? Isso quer dizer o quê? Que se eu agrupar os termos semelhantes, eu vou ter 42 mais y, né? Porque eu tinha menos 3, ficou só um y aqui. Então, não preciso colocar um y, coloco só o y, igual a 50. Então, y vai ser igual a 50 menos 42. Portanto, 50 menos 42 igual a 8. Logo, y é igual a 8. Então, o par solução é 13 e 8, tá? Por quê? Porque eu vou voltar aqui no x, 21 menos y, ou seja, x é igual a 21 menos 8, que dá o 13, tá? Eu fiz a solução invertida aqui. Beleza, galera? Tranquilo, né? Ótimo. Isso aí. Muito bom. Vamos lá, então, agora. Solução alternativa D, né? Beleza. Agora, estudamos um tipo de problema em que uma informação gera soma e outra gera produto, tá? Esse padrão ele aparece com dois números desconhecidos, tá? Dimensões de retângulos e situações de área. Então, o modelo do slide é x mais y igual a s e x vezes y igual a p vezes... Aliás, x mais y é igual a s. X vezes y é igual a p, tá? Aqui ele diz assim, ó, minha câmera está tampando, mas eu vou ler aqui para vocês, tá? Esse tipo de problema aparece em dimensões de retângulos, números desconhecidos e situações de área, tá? Essa parte que não está aparecendo aqui por causa da câmera, tá? É situações de área, tá? Então, a primeira equação diz que a soma dos números é conhecida, tá? A segunda diz que o produto é conhecido. A estratégia tem 4 passos. Primeiro, isolamos uma incógnita. Y é igual a S menos X, tá? Segundo, substituímos essa expressão no produto. Então, fica X vezes S menos X igual a P, tá? Terceiro, organizamos uma equação do segundo grau. Quarto, resolvemos e interpretamos os pares. Dito de outra maneira, nós transformamos um sistema com duas incógnitas em uma equação com apenas uma incógnita. Esse é o papel da substituição.
Uma forma alternativa de pensar é pela soma e produto das raízes. Se dois números têm soma S e produto P, eles podem ser vistos como raízes de uma equação do tipo t ao quadrado menos st mais p igual a zero. Por exemplo, se a soma é 14 e o produto é 45, a equação associada poderia ser t ao quadrado menos 14t mais 45 igual a zero. Tá? Então, esse tipo de raciocínio ele vai ser usado na próxima questão. Tá? Vamos lá, então? Então, aqui a quinta questão, ela diz assim, dois números positivos têm soma 14 e 45. Quais são esses números? Opa! Dois números positivos têm soma 14 e 45. Quais são esses números? Tá? Beleza. O slide ele orienta a montar x mais y igual a 14 e x vezes y igual a 45. Tá? Ele fala aqui, dois números positivos têm soma igual a 14, então x mais y igual a 14, e produto igual a 45. Então, eu faço x vezes y, né, igual a 45, a multiplicação. E aí, depois a gente utiliza o que? A substituição. Como os números são positivos, já sabemos que a resposta não pode envolver um número negativo. Além disso, como o produto é 45, nós podemos pensar em pares de fatores de 45. Então, 1 e 45, 3 e 15, 5 e 9, tá? Então, 1 vezes 45, 45. 3 vezes 15, 45. 5 vezes 9, 45, tá? Agora, nós verificamos qual desses pares tem soma 14, tá? 1 mais 45 dá 46. 3 mais 15 dá 18. 5 mais 9 dá 14. Portanto, por inspeção, já percebemos que os números são 5 e 9. Tá? Mas vamos resolver também de forma algébrica. Por quê? Porque a técnica é importante. Então, se x mais y é igual a 14, então y é igual a 14 menos x. Substituindo o produto, nós temos x. Aí, entre parênteses, 14 menos x é igual a 45. A partir daí, aparece uma equação de segundo grau. Tá? Podemos explicar de duas maneiras, pelo raciocínio de fatores do produto ou pela substituição algébrica. No próximo slide, nós vamos mostrar a substituição e depois reconhecer a fatoração. Tá? Beleza? Vamos lá, então. Sejam x e y os dois números positivos, tá? A soma é x mais y igual a 14 e o produto é x vezes y igual a 45. Tá? Então, da soma eu tenho y igual a 14 menos x, substituindo no produto eu tenho x vezes 14 menos x igual a 45. Aplicando a distributiva fica 14x menos x quadrado igual a 45. Tá? Vamos organizar e igualar a zero. Tá? Então, x quadrado menos 14 mais 45 igual a zero. Beleza, então procuramos dois números com soma 14 e produto 15. E produto 45, tá? Os números são 5 e 9, pois 5 mais 9 é 14 e 5 vezes 9 é 45, tá? Então, logo, os números são 5 e 9, tá? Portanto, a alternativa C. Beleza? Ótimo, vamos continuar então. Agora a gente vai para modelagem e validação, né? Vamos organizar uma ideia muito importante para questões contextualizadas, tá? Que é a modelagem e validação. Então, modelar significa o quê? Traduzir o enunciado para equações. Palavras como soma, produto, diferença, dobro, área, perímetro ou tempo precisam virar relações matemáticas. Por exemplo, a soma de dois números é 14. Vira x mais y igual a 14. O produto é 45. Então, a gente tem x vezes y igual a 45. Vimos isso no slide anterior. Tá? O dobro de um número aumentado de 3 vira 2x mais 3. O dobro de um número. Qual é o número? Não sei, é x.
aumentado de 3, mais 3, tá? Então, resolver significa escolher o caminho mais econômico, tá? Distributiva, fatoração, fórmula, substituição ou eliminação. Não é obrigatório usar sempre a fórmula resolutiva, tá? Se a fatoração for simples, ela pode ser mais rápida. Se o sistema tiver uma equação fácil de isolar, a substituição pode ser a melhor escolha. Validar significa o quê? Verificar unidade, sinal, contexto e alternativa. Nem toda raiz calculada é aceitável. O slide ele traz exemplos, né? Se o problema pede idade, medida, quantidade de pessoas, o comprimento, valores negativos normalmente não fazem sentido, tá? Então, também devemos conferir a ordem de grandeza. Tá? Uma dimensão de 70 metros pode ser incompatível com uma área pequena, por exemplo. Tá? Dito de outra maneira, a resposta ela precisa ser matematicamente correta e contextualizada. Então, essa etapa de validação é uma forma de proteção contra distratores. Muitas alternativas erradas nas provas nascem de respostas que até saem da conta, mas não fazem sentido no contexto. Tá? Beleza? Então, a questão diz, um número natural somado ao seu quadrado resulta em 72. Qual é esse número? Tá? Aí o slide orienta a traduzir o enunciado. Número mais quadrado do número igual a 72. Se chamarmos o número de x, o quadrado do número é x ao quadrado. Então, a equação será x mais x ao quadrado igual a 72. Como o número é natural, esperamos uma resposta não negativa, inteira. Tá? As alternativas são 6, 7, 8, 9 e 10. Tá? Aí podemos resolver de duas formas. Primeira forma, montar a equação, organizar como equação do segundo grau e fatorar. Segunda forma, testar as alternativas rapidamente. Por exemplo, se x é igual a 8, então x quadrado é igual a 64. E 8 mais 64 é igual a 72. Isso já confirma a resposta. No entanto, a solução algébrica é importante porque ensina um método geral. Vamos resolver então pela equação x quadrado mais x menos 72 igual a zero? E depois validar a raiz natural? Vamos lá. Beleza. Seja x um número natural, o quadrado do número é x ao quadrado. E aí o enunciado, número mais quadrado igual a 72. Então eu tenho x mais x quadrado igual a 72. Organizando, eu tenho x quadrado mais x menos 72 igual a zero. Procuramos dois números com produto menos 72 e soma 1. Tá? Os números são 9 e menos 8, pois 9 vezes menos 8 é igual a menos 72. Tá? Aí o cálculo da soma é 9 mais menos 8 igual a 1. Por que 1? Porque o x está sem nada aqui, então é 1 aqui. Tá? Fatoração, x quadrado mais x menos 72 é igual a x mais 9 vezes x menos 8. Tá? Então, x mais 9 menos x menos 8 igual a zero. Portanto, as raízes são menos 9 e 8. Tá? Como o número é natural, descartamos o menos 9. Tá? Portanto, a alternativa correta é x igual a 8, alternativa C. Beleza? Vamos fechar a aula com uma síntese dos principais pontos? Primeiro, equação do primeiro grau. Devemos cuidar da distributiva, dos termos semelhantes, do isolamento da incógnita e da verificação. Tá? A verificação é simples, substituir o valor encontrado na equação original. Tá? Segundo, equação do segundo grau. Revisamos forma geral, fatoração, soma e produto discriminante e raízes. A escolha do método depende da estrutura da equação. Se for fácil fatorar, a fatoração pode ser mais rápida. Se não for, usamos o discriminante e a fórmula resolutiva. Ok? Terceiro, sistemas lineares. Vimos substituição, eliminação e conferência do par solução. O par precisa satisfazer as duas equações ao mesmo tempo. Quarto, modelagem. Precisamos traduzir soma, produto, diferença, área, perímetro e outras relações do enunciado para a linguagem algébrica. Quinto, validação.
devemos descartar respostas sem sentido no contexto e conferir unidade e sinal. A frase final serve como checklist antes de marcar a alternativa. Verifique parênteses, sinal, coeficientes, discriminante, raízes e coerência da resposta. Tá? Em uma prova sem calculadora, por exemplo, esse checklist lhe ajuda a evitar um erro pequeno com consequência grande. Tá? Bom, vamos para uma questão de encerramento aqui, um desafio final envolvendo perímetro. Tá? Área e sistema com relação quadrática. Tá? O enunciado ele diz que um retângulo tem perímetro de 34 metros e área de 70 metros quadrados. A pergunta é, quais são as suas dimensões? As alternativas apresentam pares de medidas, 5 e 14, 6 e 11, 7 e 10, 8 e 9, 10 e 12. Tá? Como se trata de um retângulo, a abordagem das dimensões não altera a figura. 7 por 10 e 10 por 7 representam o mesmo retângulo. Então, vamos modelar x e y. Tá? Se x e y são as dimensões do retângulo, o perímetro 2x mais 2y, o perímetro. Né? O perímetro é a soma dos lados. Né? Em volta, né? Perímetro. Tá? Como o perímetro vale 34, temos que 2x mais 2y é igual a 34. Dividindo todos os termos por 2, obtemos x mais y igual a 17. Isso significa que a soma das dimensões é 17. A área do retângulo é base vezes altura, ou seja, x vezes y. Como a área vale 70, temos que x vezes y é igual a 70. Então, agora nós temos a soma do produto, que é 17, e temos nós temos a soma, que é 17, e produto, que é 70. Então, da soma nós isolamos y igual a 17 menos x. Substituindo a área, nós temos x vezes 17 mais... Será que eu não pus a solução aqui? Pus a solução aqui, galera. Oh, meu Deus do céu, tá aqui a solução, tá? Substituindo, temos x igual a 17 menos x igual a 70. Aplicando a distributiva, temos 17x mais menos x quadrado igual a 70. Tá? Organizando tudo, x quadrado menos 17 mais 70 igual a 0. Procuramos dois números com soma 17 e produto 70. Tá? Os números são 7 e 10. Por quê? Porque 7 mais 10 é 17. 7 vezes 10 é 70. Beleza? Então, dimensões 7 metros e 10 metros. Portanto, alternativa C. Beleza, galera? Por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Próxima aula nós vamos falar sobre sequências, padrões, progressão aritmética e progressão geométrica. Tá? Espero vocês lá. Um abraço, até mais.